A lagarta come a folha. E então o pássaro come a lagarta. Depois o pássaro grande come o pequeno e o pássaro grande morre. E então os restos se decompõem e fertilizam o solo. Deste solo, uma nova planta nasce e a lagarta come essa planta de novo. E assim segue o ciclo da vida. Como a natureza flui, redonda como um anel. Lagartas comem plantas, passarinhos comem lagartas, aves grandes comem passarinhos. Olá, crianças, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, se cuidando bastante, né? Pra gente tá aí juntinho novamente daqui a pouco, porque a tia tá morrendo de saudades e eu sei que vocês também estão morrendo de saudades da escola, dos colegas, né? Ah, como seria bom se a vida voltasse ao normal logo logo, né? Mas vamos acreditar que tudo vai dar certo. Vocês viram aí a introduçãozinha que eu coloquei no início? A lagarta come a planta e ouviram? Então, é porque é justamente sobre isso que nós vamos falar, sobre a cadeia alimentar, pessoal. Alguém já ouviu falar em cadeia alimentar? Já? Se não, quem tiver a apostila, peguem aí a apostila, o início do capítulo 1 de Ciências, né, do livro 2. Quem não tiver, acompanhe aqui pelo vídeo aula, tá? Vai acompanhando aqui também e depois vocês podem parar o vídeo para ler direitinho o que tá escrito, tá bom? Então tá, vamos lá então. Olha aí, esse é a abertura de Ciências. Os seres vivos e a obtenção de alimentos. Para a gente existir, para a gente viver e sobreviver, nós precisamos de alimentos, né? Os alimentos são importantes para todos os tipos de seres vivos, sejam elas plantas, animais, seres humanos, né? As bactérias. Então, tudo que tem vida precisa se alimentar e a gente vai entender um pouquinho disso agora. Olha lá, todos como uma corrente. Como é que é uma corrente, gente? Não é assim, um entrelaçadinho no outro para fazer a corrente bem grande? Então, vamos entender aqui, A biodiversidade da Terra é imensa. Lembra o que a tia falou que é biodiversidade? Bio é vida. Diversidade são diversas formas, Então, biodiversidade, diversas formas de vida, né? Como você pode perceber na abertura desse capítulo, os indivíduos que vivem em um mesmo ambiente estão ligados entre si, como se cada um fosse um elo. O que é um elo? É o que liga, tá? De uma grande corrente. Todos os seres que produzem o próprio alimento, como as plantas, quanto aqueles que dependem do alimento produzido por elas, como alguns animais, estão direta ou indiretamente ligados, né? Tanto os seres vivos que produzem. Quais são os seres vivos que produzem seus próprios alimentos? As plantas. Por quê? Porque elas fazem fotossíntese, né? Estão diretamente ou indiretamente ligados. Então, se eu sou uma planta e produzo o meu próprio alimento, quem não produz está ligado a mim, porque precisa me consumir, né? O motivo dessa ligação é a necessidade de obter energia, pois um serve de alimento para os outros. A cadeia alimentar. Olha aí, os seres vivos, ao interagirem de acordo com as relações alimentares, formam uma cadeia alimentar. Olha aqui a planta, né, a árvore. Aí aqui tem o cateto ou caititu, né? Ele come isso aqui. E a onça come ele. Você tá vendo? Então, a árvore é alimento desse e esse é alimento desse. Tá vendo só como é um ciclo, né? É uma cadeia alimentar.
O caititu come as plantas e a onça pintada come o caititu. Então, esses seres vivos formam uma cadeia alimentar, porque um depende do outro, né? Os componentes de uma cadeia alimentar são, aí a gente vai dividir. Produtores são todos os seres que fabricam o próprio alimento por meio da fotossíntese. Constituem a base da cadeia alimentar. São as plantas e as algas. Então, os produtores, como o nome já bem diz, são quem produzem, né? Então, os produtores produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, né, gente? Como já vimos, a fotossíntese é o processo pelo qual as plantas e algas produzem o próprio alimento, utilizando a energia contida na luz do sol. Elas transformam o gás carbônico retirado do ar e a água em alimento. Nesse processo também é produzido o oxigênio, que é liberado na atmosfera, né? E aí, como as plantas produzem seu alimento a partir da energia solar, da água, elas têm vida, né? E são produtores, porque elas produzem, tá? Já os consumidores não realizam fotossíntese, sendo, portanto, incapazes de produzir o próprio alimento. Por isso, buscam outra fonte de alimento, dependendo de outros seres vivos para obter energia. Então, o ser humano, gente, ele é produtor ou ele é consumidor? É consumidor, né, pessoal? Nós, seres humanos, somos consumidores, tendo em vista que nós precisamos de outras fontes para obter o nosso alimento, né? A gente tem aí, ó, o gafanhoto, temos a girafa, temos o lagarto, temos o jacaré, né? Olha ali, ó, os consumidores que se alimentam de plantas são os herbívoros, como os gafanhotos, as borboletas, as abelhas, os coelhos, os bois, os cavalos, as ovelhas e as girafas. Esses aí são os consumidores, né? Os consumidores também podem se alimentar de outros consumidores. São os carnívoros, como o camaleão, a garça, o jacaré, a coruja, a onça pintada, o lobo, entre outros. Então, assim, o consumidor herbívoro, ele se alimenta de plantas, de ervas, né? E já os consumidores carnívoros, eles se alimentam de outros animais, de pequenos animais, de outros animais, de insetos. E os decompositores? Os decompositores são os fungos e as bactérias capazes de transformar a matéria orgânica morta em nutrientes que são devolvidos à natureza e podem ser utilizados pelos produtores. Gente, os decompositores. Você já pegou um pão na sua casa e deixou ele lá, esqueceu ele lá. Quando você vai ver, tá cheio de coisinha pretinha, né? Aquilo lá são fungos, tá, pessoal? E eles são decompositores. Ele está decompondo aquela matéria orgânica que é o pão. O que eu faço com esse pão, professora, que tá cheio desse coisinha pretinha? Eu jogo fora, tá, pessoal? Não pode ingerir, não. Ah, tia, mas se tirar o pedaço e jogar fora? Ele tá todinho contaminado. A gente pode não ver, mas tá tudo contaminado. Então não pode, faz mal à saúde, joga fora, tá bom, meus amores? O processo de decomposição promove a ciclagem de nutrientes, ou seja, faz com que a matéria que é retirada do solo pelas plantas e aproveitada em seu crescimento retorne ao ambiente dessa forma. Há um ciclo da matéria na natureza que é contínuo. Ou seja, gente, a folha que cai da árvore, né, ela vai para o solo, ela é decomposta, né, por micro-organismo e ela vira adubo para novas plantas, né? Tá vendo só? E você, o que acha? E se não houvesse decomposição? Meu Deus, a gente não ia dar conta de tanto lixo, de tanta coisa, né?
Só lembramos dela quando esquecemos uma maçã no fundo da geladeira. Mas a decomposição é um processo essencial do ciclo da vida. Graças a ela, a matéria orgânica, aquela que forma os seres vivos, é degradado e retorna à natureza, tornando-se disponível para outros organismos a utilizem novamente, para que outros organismos utilizem novamente. Explica a bióloga da USP, Ana Maria. Gente, olha só. Diante disso, a gente sabe que o processo de decomposição ele é importantíssimo. Por quê? Professora, por quê? Imagina se as folhas caíssem no chão e elas não fossem decompostas. O que ia acontecer? Um amontoado de folhas, né? Então, e esses micro-organismos não teriam alimento, né? Então, toda a cadeia alimentar é um ciclo, né? O ciclo da cadeia alimentar é importante para a existência e subsistência dos seres vivos no planeta, tá bom? Agora, pessoal, parem o vídeo aí um pouquinho e prestem atenção nessa atividade. Use o dicionário. Pesquise no dicionário o significado das palavras abaixo. Em seguida, faça o que se pede. Você vai procurar aí no dicionário. O que significa? Herbívoro. Depois, frugívoro. Depois, insetívoro. Depois, onívoro. Depois, carnívoro. Coloquem aí herbívoro e o que significa. Frugívoro e o que significa, tá? Um de cada vez para vocês irem respondendo. Daí, depois de fazer isso, vocês vão ver lá, ó, copie no caderno, tá? Letra A. Quem já tiver a apostila pode responder diretamente na apostila. Quem não tiver, vai fazer no caderninho, tá bom? Letra A. O que essas palavras têm em comum? Então, você vai pegar lá a palavra herbívoro, frugívoro, insetívoro, onívoro e carnívoro. Copiar o que significa e depois você vai me dizer aí na letra A o que essas palavras têm em comum, tá? Letra B. Escreva nos quadros as palavras que representam cada uma das imagens. Então, a gente tem aqui, ó, uma imagenzinha. O que significa essa imagem? Aí aqui nós temos um outro, o que significa? O que é? Aqui um outro, o que é? Aqui, o que é? Tá vendo só? Vocês vão colocar. Ah, professora, mas eu preciso desenhar? De jeito nenhum. Você só vai colocar lá um quadradinho e colocar o que é isso aqui nesse quadradinho. Tá bom? Pessoal, façam as atividades, mandem pra mim aí pelo WhatsApp, tá bom? A tia tá esperando. Um beijo e até a próxima aula. Eu tô morrendo de saudades de vocês. Beijos, beijos, tchau!